RCD, a rádio que conecta você. No ar, Fisioterapia em Foco, com Alan Dantas. Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no nosso programa, nós faremos, na verdade, um alerta sobre o Maio Amarelo. Não sei se vocês conhecem, mas o Maio Amarelo é uma campanha que promove a conscientização no trânsito para salvar vidas. Você de repente deve estar se perguntando: Alan, o que é que você quer falando sobre conscientização de trânsito no seu programa de fisioterapia? Pois bem, primeiro é importante a gente saber que o Brasil ele registra cerca de 30 mil mortes por acidente de trânsito todos os anos. Além disso, muitas das pessoas acidentadas, tanto as que dirigem quanto as que estão por fora, muitas vezes atropeladas, elas sobrevivem, mas ficam com sequelas físicas importantíssimas. São sequelas que muitas vezes acompanham ela por toda a sua vida, impactando a nível de sua vida laboral, pessoal, todo um contexto familiar, quando isso requer um cuidado mais prolongado. Então nós, como fisioterapeutas, temos um papel importantíssimo com esse grupo, com essas pessoas, que é o papel fundamental na sua recuperação. Claro que envolve uma equipe multidisciplinar, mas a reabilitação somos nós que fazemos. Somos nós que vamos devolver a autonomia, a independência ou buscar melhorar o máximo possível que a gente conseguir. Quando acontecem os acidentes, as lesões a nível ósseo, quando é um acidente mais intenso, mais grave, as fraturas, elas tendem a ser um impacto mais forte, por assim dizer, e que são eles que vão trazer, de certa forma, consequências, como perda de mobilidade, restrição por longos períodos. Isso vai trazer como consequência dores crônicas, ou por um trauma maltratado, ou porque um trauma ele foi muito intenso, a perda de mobilidade nas articulações e, principalmente, o seu isolamento, do seu mundo, por aquele momento em que você vai estar passando por uma reabilitação. Quem conhece alguém que já sofreu um acidente de carro sério, ou que já foi atropelado, ou que sofreu um acidente de moto, seja qual for o veículo, vai saber muito bem do que eu estou falando. Então, a fisioterapia, ela atua na reabilitação funcional, no alívio da dor e na readaptação das atividades do dia a dia para essas pessoas. Mas como eu estava dizendo, o mais importante que vem antes disso é prevenir o acidente. Direção defensiva, ela está aí para que a gente aprenda a dirigir da melhor forma possível, estando atento ao que está ao nosso redor, sem nos colocar em perigo e, acima de tudo, colocar quem está ao nosso lado também em perigo. Existem algumas dicas, são várias que podem existir, mas coisas bem simples. Primeira coisa, não dirigir cansado, não dirigir com sono. Isso não precisa nem explicar muita coisa, Nosso corpo precisa de segurança. Uma coisa que eu queria frisar e que eu já vi e eu acompanho diariamente na clínica, existem pacientes que fazem cirurgias, existem pacientes que sofreram um acidente e estão em um processo de recuperação de uma fratura e que eles falam assim: mas o meu médico disse que eu já posso dirigir. O meu médico falou que eu já posso retornar às minhas atividades. Dentro de um perfil ortopédico, ele tem total razão, mas existem situações muito precoces. Nós que estamos corpo a corpo com esses pacientes, nós vemos que, apesar do processo de fratura estar acontecendo de uma maneira positiva, ainda tem dor, ainda tem edema, ainda tem limitação. Você vê que aquele paciente ele faz um movimento com uma certa dificuldade. Então, não justifica que ele se exponha a um perigo de sair para dirigir, assim como não justifica ele expor quem está na rua porque ele tem necessidade de usar um automóvel. Então, cabe nesse momento a gente ter, na verdade, um bom senso de saber qual que é a melhor hora de retornar. E para isso, estamos nós, profissionais da fisioterapia, para ajudar você nesse momento. Dirigir é uma responsabilidade e cuidar do seu corpo também é parte dessa segurança no trânsito. Então, se você sente dor, desconforto, ou está em um processo de reabilitação, procure seu fisioterapeuta, conclua a sua reabilitação, porque com a orientação certa, correta, você pode conseguir recuperar toda a sua autonomia e qualidade de vida. Então não se exponha ao perigo, nem a você e nem aos outros. Eu sou Alan Dantas, fisioterapeuta, e esse foi o nosso Fisioterapia em Foco. Na próxima semana a gente volta com mais dicas para cuidar de quem cuida. RCD, a rádio que conecta você.